Na maioria das vezes, o seu líder não vai te observar pelo seu lado técnico. As competências técnicas são importantes, sim, é claro que são. Mas elas são mais observadas quando contratamos um novo funcionário do que quando promovemos. A fisiologia é o mais poderoso instrumento que temos para mudar o nosso estado e produzir resultados dinâmicos instantaneamente. Antes do reconhecimento vem a atitude. Nós só somos reconhecidos a uma posição ou status quando já nos encontramos nela. Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Upgrade Talks. Aqui nós discutimos as estratégias que vão alavancar a sua carreira de TI, levando você para uma jornada que vai além do código. Eu sou Leonardo Chaves e o tema de hoje é como codar o seu cérebro para modelar a excelência. Cara, esse tema é muito massa e eu acho que eu fui muito feliz ao utilizar o termo codando para transmitir o que eu quero nesse vídeo. Eu vou lhe explicar como você pode utilizar de uma técnica que eu utilizei várias vezes em momentos específicos que programavam a minha mente para entrar em um estado de segurança e poder que eu precisava em muitas situações. E quando você aprende a fazer isso, cara, você consegue executar esse código em qualquer lugar. E o resultado é imediato. Eu mesmo, para produzir esse vídeo, agora que você está assistindo, eu fiz isso. Para me colocar em um estado de animação, foco e energia. Porque é esse o estado que eu acredito que provoca muito mais engajamento, muito mais atenção. Então eu me programei para colocar nele e transmitir isso que eu quero. Trata-se de um assunto relacionado à programação neurolinguística. Uma ciência que estuda como o ser humano funciona e como o cérebro e a mente interagem. E o método que eu me refiro aqui é o da modelagem da fisiologia. Essa abordagem foi criada por Richard Bandler e John Grinder, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia, na década de 70 na Califórnia, visando aproximar comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia. Eles defendem que existe uma conexão entre os processos neurológicos, a linguagem e os padrões comportamentais que podem ser alterados para alcançar informações específicas e metas na vida. Existem muitos questionamentos a respeito desse estudo. E até revisões científicas atuais contestam muito essa abordagem. Mas o fato é que trata-se de uma linha de modelagem ensinada e praticada por todo mundo. Inclusive por Anthony Robbins,
né, que é uma das maiores autoridades de coaching e autor de vários livros de desenvolvimento pessoal. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui, né, para o meu vídeo? Né, você deve estar se perguntando assim, cara, esse Léo é muito doido, né? O que ele está falando, né, que não tem nada a ver com o meu negócio, né, com o que eu faço? Né, como é que eu vou desenvolver a minha carreira de TI com programação neurolinguística? Cara, tem muito mais a ver do que você pensa, né? E são nesses detalhes, né, nessas entrelinhas, que a maioria de nós que é técnico não percebe os ganhos e não se predispõe a praticar, né, se concentrando apenas nas ferramentas, ou seja, na qualidade do que é técnico. Só que na maioria das vezes, o seu líder não vai te observar pelo seu lado técnico. Escreve isso que eu estou te falando aqui. Eu já fui líder, né? Eu já liderei times pequenos e grandes equipes. As competências técnicas são importantes, sim, é claro que são. Mas elas são mais observadas quando contratamos um novo funcionário do que quando promovemos. Né? O líder, ele vai te avaliar pelo seu comportamento e pelas suas atitudes. E é por isso que eu estou trazendo esse assunto por aqui. Talvez você não se enquadre nisso que eu vou dizer agora, mas boa parte de nós que somos técnicos temos certa dificuldade para lidar com emoções, né? E muitas vezes expressá-la. E isso acarreta em problemas onde situações diversas de simples chateação podem tomar dimensões muito maiores, que não sabemos nem explicar depois por que aquilo aconteceu, né? Para pensar um pouco. O que você transmite quando discordam de você? Qual que é a sua postura? Você fica energizado pelo aprendizado que se forma ou esgotado pela discussão que se teve? Já não aconteceu com você algum momento onde você se sentiu incompetente ou simplesmente com dificuldade em realizar alguma coisa? Tenta se lembrar de quando isso aconteceu. Como é que você se comportou? Você foi resistente, fechado? Ou então algum outro momento na sua vida onde você se sentia completamente triste? Como você olhava as coisas ao redor? Esse tipo de situação ou percepção acontece com todo mundo. Qualquer um passa por momentos difíceis ou de insegurança. E qual é a atitude ou comportamento padrão que as pessoas assumem quando entram nessa maré? Estagnação, inação, irritação, tristeza, depressão. E quando nos comportamos assim, as pessoas tendem naturalmente a nos rejeitar, a nos afastar, cara. Mais do que isso até. O nosso cérebro é obediente. E esse estado faz com que ele perceba com muito mais intensidade as coisas ruins à nossa volta, ou o lado vazio do copo em que nos encontramos. Passamos até, sei lá, achar que existe um complô contra nós, que as coisas não dão certo, que ninguém gosta da gente. Eu queria contar uma história que pode exemplificar melhor. Há um tempo atrás, a empresa em que eu trabalhei passou por um processo
de negociação de aquisição para uma outra empresa do setor com uma abrangência internacional. O processo ele foi finalizado sem um acordo entre as partes, mas o período de negociação, cara, assim, ele foi muito estressante para mim e eu não estava sabendo lidar bem com aquilo. Na época, eu dirigi a operação do desenvolvimento de novos produtos da empresa e a de suporte, né? E temia pela minha continuidade na empresa. Né? Porque, veja só, é natural pensar que se uma outra empresa vai assumir a propriedade daquela que eu trabalhava, havia um risco muito grande de que a direção fosse trocada, sabe? Então esse risco na minha cabeça me deixou num estado de depressão, cara, de letargia. E, assim, foi numa época que eu realmente foi uma época que eu realmente fiquei sem rumo. E o que aconteceu quando eu passei a me sentir assim, eu comecei a refletir na minha fisiologia esse estado, cara. Eu só andava cabisbaixo, com um olhar sinestésico, depressivo, desanimado. Né, as pessoas que trabalhavam comigo começaram a perceber esse tipo de coisa e elas passaram a se sentir prejudicadas com isso. Né, porque é natural, concorda? Assim, se eu estava transmitindo uma incapacidade, né, e várias pessoas dependiam do meu desempenho, a imagem da minha insegurança provocava nelas dúvidas de que eu poderia fazer aquilo que me competia. Olha o risco que eu me coloquei simplesmente pelo estado que eu estava transmitindo. Bom, só que, graças a Deus, cara, eu tinha um líder, né, que ele era o CEO da empresa, que entendeu o que eu estava passando e me deu um feedback, me sinalizando, me dizendo para me aprumar, cara, para me mexer. E como eu já tinha uma crença de que podemos influenciar o nosso mundo através do comportamento, eu recebi o recado e agi. E, cara, pensa comigo, se coloca em terceira pessoa agora. Quando você vê uma pessoa que sabe que ela está em uma situação difícil, só que se comportando de forma positiva e energética, qual é a impressão que você tem dela? Você não passa a admirá-la muito mais? Ela passa a transmitir muito mais segurança e confiança, não é? Pensa num líder, chegando no seu ambiente de trabalho e cumprimentando todos de forma positiva e segura. O que ele vai irradiar com a sua presença? Pois eu fiz isso, cara. E assim, o resultado, cara, é imediato. E eu não estou falando apenas na impressão que as outras pessoas têm a seu respeito, não. Eu estou falando da impressão que você provoca em si mesmo. Quando você muda sua postura, o seu aspecto fisiológico para um mais positivo, você muda o seu estado e passa a acreditar em todo o seu potencial, cara. E daí você começa a acessar todos os seus recursos para atuar em qualquer situação.
Cara, tem uma imagem que eu me lembro de ter visto no Instagram. Eu vou procurar aqui para colocar depois nesse vídeo. Mas ela representa exatamente isso que eu estou dizendo. Era uma frase do tipo assim: se está com medo, finge que tem coragem e vai assim mesmo. Né? Alguma coisa assim. E na imagem tinha uma coruja toda posuda, assim, representando firmeza e segurança, cara. E assim, é exatamente a representação disso que eu estou falando. O que eu fiz após aquele feedback foi literalmente me aprumar, cara. Eu pensei assim, como agiria, como eu agiria se eu soubesse que a negociação que estava acontecendo vai me beneficiar? Na verdade, eu não sabia o que ia acontecer. Havia uns riscos. Mas eu passei a pensar, eu passei a me posicionar como se eu soubesse que ela fosse me beneficiar. Eu modelei o meu estado baseado naquilo que eu imaginava ser o comportamento de alguém completamente confiante e seguro. Cara, o resultado é na hora. Na época eu compartilhava a minha sala com outros diretores. E no dia seguinte, cara, pra vocês terem uma ideia, eles procuraram pelo CEO perguntando para ele o que ele havia me falado, porque eu estava completamente diferente, cara. Eu sei disso porque depois ele contou isso para mim, mas olha isso, cara. E assim, foi mais do que isso até. Eu passei a me sentir assim. Cara, eu estava frustrado, acabado. De repente, quando eu mudei a minha fisiologia, as minhas emoções mudaram. Parece que eu instalei um plugin, cara, um código na minha cabeça, sabe? Mas isso tem fundamentação no estudo da PNL que eu estou trazendo aqui. A PNL afirma que corpo e mente fazem parte do mesmo sistema. É um laço cibernético. Então, quando você muda o seu estado ou comportamento mental, você altera a sua fisiologia automaticamente. Não é assim? Pensa, como é que é a fisiologia de uma pessoa que está triste, abatida, cansada e frustrada? Ela cai os ombros, tende a olhar mais para baixo, fala manso, respira fundo. Isso é automático, cara. É um laço cibernético. A nossa fisiologia responde ao estado mental para sermos coerentes, íntegros. Nós somos seres autênticos. E da mesma forma, seguindo nessa lógica, se fizermos a linha contrária, se mudarmos a nossa fisiologia, nós mudamos o nosso estado mental. Anthony Robbins, que eu citei anteriormente, diz que a fisiologia é o mais poderoso instrumento que temos para mudar o nosso estado e produzir resultados dinâmicos instantaneamente. Assim, eu nunca fui em uma palestra dele ou apresentação, mas eu já vi alguns vídeos a respeito e a imagem que se tem dele é ele pulando, cara, antes de entrar para o local da apresentação, para que ele se coloque em um estado energético que ele precisa para conduzir aquilo. Ou seja,
se você adota uma fisiologia vital, alegre, né? Ou seja, importante sorrir, né? Postura ereta, olhar para cima, automaticamente adotará um estado positivo e rico de possibilidades. E com isso, cara, todos ao seu redor passarão a responder de forma compatível com esse estado. Né? Se você exprime confiança e segurança, todos se sentirão confiantes e seguros ao seu lado, inclusive o seu líder. A fisiologia, cara, age de forma rápida. Então, como exercício, pensa agora em alguma coisa que você acredita que não possa fazer, mas gostaria de ser capaz de fazer. Como é que você agiria? Como é que você falaria? Né? Por exemplo, vamos supor que você vai ter que apresentar seu projeto para várias pessoas na empresa. Né? Sei lá, o lançamento do seu produto. Né? Mas você tem dificuldades para falar em público. Né? E daí você acha que não consegue. Quando você se ver em alguma situação de provação como essa, pense, como seria se você conseguisse fazer aquilo? Né? Como você se colocaria à frente daquelas pessoas? Como você falaria? Qual seria o seu tom de voz? Como você respiraria? Coloque-se na fisiologia que você teria se você dominasse aquela situação. É como se fosse um teatro, cara. Se você se colocar na postura correta, você vai se sentir como se pudesse controlar aquilo que pensava que não controlaria antes. Essa congruência que a nossa mente tem é que eu estou oferecendo a vocês aqui com essa dica. Se você faz o seu corpo exprimir capacidade, o seu cérebro também trabalhará mais efetivamente. E uma outra dica é que você também pode usar esse tipo de estratégia modelando as pessoas que você tem como referência. Ou seja, as pessoas que te inspiram, né, de que você gostaria de ser como elas, ou de se tornar. Tente pensar nelas, como elas agem quando estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer. E o importante aqui é saber de fato como elas se colocam fisiologicamente. Né? Assim, se você tem como referência alguém que já morreu, né, sei lá, tente procurar vídeos dessa pessoa, né, senão fica complicado mesmo, né, porque a técnica aqui é da modelagem da fisiologia. Né? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que me inspirava na criatividade e na apresentação. Eu me modelei muito nela quando precisava entrar em um estado criativo ou quando fazia as minhas apresentações em público, né, em reuniões, enfim. Quem trabalhou comigo vai se lembrar que toda reunião mais técnica que eu participava, né, fóruns, né, que precisava encontrar alguma solução para alguma coisa, eu me mantinha em pé, em movimento, dentro da sala, cara, assim. Ó. Eu me punha a andar pela sala,
com as mãos unidas, olhando para cima várias vezes, repetindo a ideia das pessoas e balançando o corpo. Em outra situação, né, quando eu fazia apresentações, eu fazia questão de arregalar os olhos, fazer expressões de estranheza para provocar questionamentos e engajamento. Para essas situações, eu modelava Steve Jobs, que para mim é referência de criatividade e autoapresentação, cara. Eu não tenho ele como referência de líder, mas sem dúvida foi uma pessoa extremamente criativa e inteligente. E quando eu precisava acessar o meu estado criativo, eu me modelava nele. E assim, acredite nisso ou não, eu não apenas conseguia contribuir nas soluções, como também transmitia entusiasmo para todo mundo que participava comigo. E eu falo isso porque já me disseram que a minha participação nas reuniões era inspiradora. E como é que eu inspirava as pessoas? Pelo meu comportamento. E como é que eu me comportava? Dessa forma que eu estou revelando para vocês. Para essa situação específica. Então pensa nisso. Na próxima vez que você ver alguém bem-sucedido, né, alguém que você gostaria de se espelhar, que te inspira, observe os seus gestos e os imite. Né, sinta a diferença nos seus pensamentos, cara, na sua energia. E seja detalhista. Né, busque as nuances do olhar, expressões faciais, movimentos, tom de voz. Se você quer ser promovido, ser reconhecido, né, se você vem tentando ser há algum tempo e não consegue, ao invés de se colocar para baixo, frustrado, ou sei lá, ou mesmo se sentindo injustiçado, se coloque em uma postura como se você tivesse conseguido ser promovido. Ou conseguido aquilo que está buscando. Né? Se você não sabe como, haja como se soubesse. Fique em pé, de modo que ficaria como se soubesse fazer aquilo. Faça o seu rosto aparentar como se soubesse como é. Respire da mesma forma. Demonstre alegria, otimismo e segurança. Ok? E por último, quando você quiser fazer alguma coisa que acha que não pode ou não consegue, primeiro pergunte-se: e se eu pudesse? Como me comportaria? Antes do reconhecimento vem a atitude. Nós só somos reconhecidos a uma posição ou status quando já nos encontramos nela. Então exprima energia, positividade. Faça o teste. Você não tem nada a perder com isso. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Este foi mais um episódio da série Upgrade Talks, como codar o seu cérebro para modelar a excelência. Eu sou Leonardo Chaves, pensando fora do código.